Olá pessoal, aqui é a Dani Steski. Hoje, em Fala África Voa, temos uma entrevista com Cydia Chisungu, proeminente ativista moçambicana e defensora dos direitos humanos. Vamos falar sobre questões críticas relacionadas ao direito, ao protesto e à liberdade de expressão em Moçambique, considerando os desafios recentes enfrentados pelo país, como a violência no norte e a repressão das forças de segurança em relação aos protestos pacíficos. Cydia Chisungu é conhecida por liderar movimentos e campanhas pelos direitos humanos, incluindo a fundação do movimento ativista Moçambique e seu envolvimento no movimento pan-africano Africans Rising pela Justiça, Paz e Dignidade. Cydia, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui, falar um pouco sobre questões que me interessam muito, que é o direito ao protesto, à manifestação, se formos muito precisos. Cydia, considerando os recentes desenvolvimentos em Moçambique, incluindo a repressão das forças de segurança, os protestos pacíficos e as questões relacionadas à integridade das eleições autárquicas, como você avalia o papel crucial desempenhado pelos ativistas na promoção da liberdade de manifestação? Além disso, como a sociedade civil está respondendo aos desafios relacionados à integridade do processo eleitoral e à defesa dos direitos civis e da participação cívica no país? Desde o início do processo eleitoral, nós temos visto uma sociedade civil muito bem estruturada para poder ajudar a trazer a transparência e a tal justiça que sempre se fala em processos eleitorais. Nós vimos que existem plataformas que foram estabelecidas, inclusive para ajudar na contagem paralela, já conhecendo como é que geralmente acontecem todas as violações da lei eleitoral durante o período eleitoral. Eu posso dizer que a sociedade civil desta vez esteve preparada, incluindo os próprios partidos políticos. E quando nós falamos sobre o papel dos ativistas, tem sido bastante crucial, bastante neutro. Neste momento, pela primeira vez na nossa história, nós vimos ativistas que despiram-se de qualquer, vamos lá assim dizer, geralmente as pessoas sempre vão tomar partido e desta vez as pessoas meteram na cabeça que não é mais sobre nenhum partido político, isto é sobre o processo democrático em Moçambique e que há uma necessidade de haver justiça. As pessoas esqueceram desta vez que, ok, se eu falar a favor de determinado partido eu posso ser conotado. Desta vez os ativistas, eles estão do lado da justiça, estão do lado da verdade. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque nós temos que lutar para que aquelas pessoas que realmente saíram-se vitoriosas, elas tenham a possibilidade de poder governar o país, porque isso significa que estaremos a respeitar a vontade popular. Significa que nós estaremos a reconhecer que o jogo democrático ele só funciona e é possível quando as pessoas têm a verdadeira liberdade de poder escolher e a sua escolha possa realmente se ver refletida no seu dia a dia. Então, eu posso dizer que eu avalio com bons olhos o trabalho que a sociedade civil esteve a fazer, inclusive para também denunciar as violações, porque esta geralmente é uma questão que muitas vezes fica ultrapassada. Nós dizemos que houve um erro, mas não conseguimos identificar onde exatamente. E desta vez existem números, existem dados, existem evidências que demonstram que, de fato, houve muita irregularidade no processo eleitoral. Agora, Cydia, a maturidade dos ativistas te surpreendeu ou isso você já previa que iria acontecer devido à longa jornada de ativismo aí em Moçambique? Para ser honesta, não totalmente surpresa. Eu acho que tudo começou a mudar desde a morte do Azagaia, no dia 9 de março deste ano, e depois a manifestação do dia 18 de março, que marcou uma nova página. É como se fosse uma nova página na nossa história. Desde aquele dia, todos nós entendemos que já somos diferentes. Existe uma nova geração no nosso país que está disposta a fazer o que for necessário para que exista dignidade, para que os moçambicanos tenham a possibilidade de viver com um pouco de dignidade no nosso país. Então, se fosse antes do dia 18 de março, eu estaria surpresa, mas desde o dia 18 eu não estou especialmente por causa dos níveis de violência policial que se registraram naquele dia. As pessoas tinham muita clareza que aquele é um cenário que não queremos voltar a viver. Então, eu posso dizer que não estou surpresa desde o dia 18 de março. Uhum. Agora, o cenário de segurança em Moçambique, especialmente na região de Cabo Delgado, tem sido volátil devido aos ataques do grupo Al-Shabaab. Como essa instabilidade afeta o direito ao protesto e a liberdade de expressão em Moçambique?
Quais são os principais desafios enfrentados pelos ativistas nesse contexto? Nós podemos olhar para a situação de insegurança que está a acontecer agora na Zona Norte, mas também podemos olhar um pouquinho para a situação da Covid-19 desde 2020, que a maior parte dos governos usaram a desculpa de Covid-19 para limitar o direito à manifestação. Na província de Cabo Delgado não foi diferente, e nós vimos isso desde o dia 18 de março, que as autoridades sequer responderam favoravelmente à iniciativa de manifestação, dizendo que havia problema de segurança naquela província. Mas na mesma província, na mesma semana, alguns dias depois, simpatizantes de partidos políticos estavam a marchar sem nenhum problema. O que nos faz perceber que não é necessariamente a questão de estabilidade naquela zona, mas é a vantagem que se tira para poder limitar este direito. Na mesma província, alguns dias depois, um outro jovem foi detido por algumas horas, passou várias horas na esquadra e a polícia disse que estava a detê-lo porque ele não podia manifestar-se, porque o seu protesto poderia lhe colocar em risco. Foi mais uma situação em que nós vimos que são usadas muitas desculpas na província de Cabo Delgado, mas quando é para fazer as saudações para os partidos políticos, em particular o partido no poder, não tem nenhum problema. Ninguém evoca a questão da segurança na província de Cabo Delgado como sendo um fator para que as pessoas não possam manifestar-se. Então, eu diria que é simplesmente fruto de um aproveitamento que acontece, é o que eu poderia mencionar. E, na sua opinião, qual é a importância de uma lei de ação popular para proteger e promover o direito à manifestação em Moçambique? Como a sociedade civil está se mobilizando para avançar com essa iniciativa e superar as barreiras existentes? Em Moçambique, na nossa Constituição, no artigo 51, todo moçambicano tem o direito à manifestação pacífica nos termos da lei. Nós temos uma lei específica 9/91 de 11 de julho, que foi alterada pela lei 7/2001, que é muito clara em como as pessoas podem efetivamente manifestar-se, mas obviamente tem algumas limitações. E uma delas, se formos quero acreditar que as pessoas que vão acompanhar isso devem se recordar que houve um episódio neste ano em que um jovem na província de Cabo Delgado foi protestar sozinho e acabou sendo detido. E as autoridades vieram logo a seguir dizer que tinham detido ele porque queriam protegê-lo. Ou seja, a nossa lei específica 9 e depois a 7, ela não faz nenhuma menção de que para protestos, por exemplo, individuais. Então a polícia dizia tem que submeter cartas, mas a mesma lei diz que para submeter uma carta a comunicar às autoridades precisa-se de 10 assinaturas. Então uma pessoa sozinha não tem o direito de protestar e quando ela protesta sozinha ela tem que ser detida para ser protegida quando o exercício tinha que ser o contrário. Então eu posso dizer que agora, neste momento, principalmente desde o dia 18 de março, existe uma conversa muito séria em relação ao direito, a forma como o direito à manifestação é encarado em Moçambique. Se nós formos olhar a própria lei, por mais bonita que ela pareça, ainda tem algumas lacunas. Por exemplo, a lei estabelece um período de dias úteis antes da realização da manifestação, mas se nós formos a ver, isto só se aplica à sociedade civil, a ativistas, defensores de direitos humanos, mas os partidos políticos, incluindo o partido no poder, vai à rua ao seu belo prazer, no dia e na hora que quer, sem ter que respeitar a lei. Ou seja, é uma lei que só funciona numa única via. Então, nós precisamos ainda continuar a fazer a pressão para que nós tenhamos uma lei que também não... Nós temos um outro aspecto bonito na nossa lei, que é a responsabilização das pessoas que impedem as manifestações de acontecer. Mas até hoje, nós não conhecemos nenhum caso de alguém que já tenha sido responsabilizado por ter reprimido, por ter prevenido que uma manifestação pacífica acontecesse. Então, eu diria que ainda existe um trabalho que precisamos fazer. E já estamos aqui no final da nossa conversa, Cid, ainda tenho mais uma pergunta para você. Dada a sua experiência como ativista e líder de movimentos pelos direitos humanos em Moçambique, quais são as principais mensagens que você gostaria de transmitir à comunidade internacional e aos parceiros internacionais que estão apoiando esforços para melhorar a situação dos direitos civis e da liberdade de expressão no país? Eu diria que
É preciso nós sermos muito diretos em relação às irregularidades e às violações que estão a acontecer em Moçambique. Nós temos visto algumas embaixadas, por exemplo, a tentarem dizer alguma coisa. Temos visto um silêncio de outras organizações que nós acreditamos que teriam alguma coisa séria a poder dizer. Existem várias outras organizações que, quando acontece alguma coisa como golpe de Estado no West África, vêm e falam não, tem que se obedecer princípios democráticos, mas onde é que estas mesmas organizações estão quando regimes como o regime em Moçambique, o regime como em Angola, passam por cima da lei para que um grupo de pessoas se mantenha no poder? Se nós somos de fato pela democracia, nós temos que ser vocais. Eu sei que às vezes, por causa dos interesses que muitos dos outros países e outras organizações têm em países como o nosso, por causa de recursos naturais, para proteger os negócios que têm com o nosso governo, fingem que não estão a ver todas as irregularidades e quando vão dizer alguma coisa, medem as palavras, mas em outros contextos não conseguem fazer o mesmo exercício. Então eu iria dizer para evitarmos um pouco a hipocrisia e não termos duas verdades, nós temos apenas uma única verdade e temos que ser bem diretos quando existem situações de violação de direitos humanos. Nós não podemos permitir que governos utilizem o seu próprio povo contra ele mesmo, que utilizem os recursos do Estado para oprimir. Aquelas pessoas que deveriam, por exemplo, proteger as pessoas são as mesmas que causam tanta violência. Nós podemos ver nas últimas manifestações que aconteceram, os manifestantes têm sido sempre, na maior parte das vezes, pacíficos. Quando as pessoas decidem usar violência, é porque esta violência, a maior parte das vezes, ela começa por parte da polícia, que tenta prevenir as pessoas de exercer um direito tão fundamental como sair para a rua e dizer eu não concordo com isto, mas algumas pessoas se sentem atacadas por isso, porque gostariam que as outras se submetessem a situações de injustiça. Então eu diria que todos nós temos que dar olhos a países como Moçambique e Angola, muitas vezes são isolados por causa das barreiras com a língua portuguesa, mas nós precisamos de dar atenção a estes países e temos que continuar a expor, a denunciar e a exigir que estes governos sejam um pouco mais justos com o seu próprio povo. Cídia Chisungu, foi um prazer tê-la aqui no Fala África Voa. Você é uma voz inspiradora na luta pelos direitos humanos e pela liberdade de manifestação em Moçambique. Obrigada por compartilhar percepções valiosas sobre os desafios enfrentados pelos ativistas em um ambiente complexo e em constante evolução. Apesar dos obstáculos, o seu compromisso e de outros defensores dos direitos humanos permanece forte, enquanto trabalham incansavelmente para garantir o respeito ao direito, ao protesto e à amplificação das vozes da população. A discussão em torno da possível criação de uma lei de ação popular oferece esperança para um futuro em que os cidadãos possam se envolver mais ativamente na democracia moçambicana. Esperamos que esta entrevista aumente a conscientização sobre questões críticas em Moçambique. Muito obrigada pelas palavras e obrigada pelo convite. Eu acho que é sempre importante que nós possamos falar sobre o direito à manifestação, até porque quando nós falamos sobre o direito à manifestação, nós estamos a abrir espaço e portas para que os outros direitos, eles possam ser respeitados. Então, eu agradeço, espero que as pessoas, de fato, possam aumentar ainda mais a sua consciência em relação à defesa do direito do protesto, não só por si, mas pelas outras gerações. Nós hoje vivemos um presente que é resultado da luta dos que nos antecederam. Então é nossa responsabilidade também garantir que as próximas gerações elas possam realmente poder viver num ambiente em que as suas liberdades, em que os seus direitos são respeitados. Muito obrigada pela oportunidade de partilhar um pouco sobre como eu penso.